Nessa videoaula vamos falar sobre aposentadoria e equilíbrio financeiro. Bom, o objetivo do jogo é lidar com o equilíbrio financeiro, é pensar e projetar o seu futuro em relação ao equilíbrio. Se não chegar no final do jogo, você acaba perdendo pontos. Então eu vou procurar dar algumas explicações sobre isso ao longo desses próximos slides, tá? Então esse é um exemplo de um jogo que foi jogado aqui, acho que foi na fase 1, tá? Então chega no final do jogo, como é que a gente vai avaliar o equilíbrio financeiro? A gente vai comparar os gastos médios dos últimos 5 anos com a receita média projetada. A receita média projetada, ela vem da aposentadoria oficial, das regras de INSS, mais a regra convertida aqui da aposentadoria privada. Como é que eu pensei o jogo? Eu tenho que imaginar que essa pessoa que formou um montante vai converter por uma regra. Quer dizer, você não é obrigado no futuro a fazer um investimento em previdência, nem a pedir benefício de previdência privada. Você pode resgatar. E no vídeo seguinte eu vou falar especificamente sobre a previdência privada. Mas para estabelecer um critério de conversão, para examinar se a pessoa está em equilíbrio ou não, a gente pega isso aqui, os 1.643.000 e converte. Então eu converto esse valor, somo com a aposentadoria inicial. Lá no início do jogo você escolheu quando iria se aposentar, no final do jogo você pode mudar de opinião, mas juntam esses dois eu tenho 8.813 e comparo com 7.892, que é a média dos gastos. O grau de afastamento é o quanto você vai perder em pontos. Então, 11% acima perde 11% dos pontos. Se fosse abaixo, perderia em dobro. Vou dar agora um outro exemplo numa outra fase. Então, nessa fase aqui, eu fiquei com uma renda lá no final do jogo de 316. Convertido deu um benefício baixo, só 1.250. Somado à previdência, que eu atrasei a idade da aposentadoria com mais 13.300, eu chego a 4.550. A média dos gastos dos últimos 5 anos era 3.878, portanto, meu afastamento era 17%. Perdi 17% dos pontos, fiquei com 26.000. Ainda assim, conceito A. Agora, vamos analisar alguns dos dados que estão aqui. Veja, você tem 316 mil reais de reserva. Se eu fosse clicar lá no carro, ia aparecer o diagnóstico do carro. Ó, tudo que gastou com o carro ao longo do jogo. Olha só, todo o montante aqui total, 437. É capaz de a pessoa gastar ao longo da vida muito mais com o carro do que ela poupou. Então, refletir a respeito disso, né? Uma outra questão que a gente tem olhando aqui, ó, é que a média dos gastos está em 3.878. Eu, para conseguir lidar com o orçamento, eu acabei buscando diminuir os meus gastos, porque senão não iria conseguir comprar o carro. Então a média de gastos que eu tinha no final do jogo era 2.550. Ora, se era 2.550 a minha média de gastos, como é que aparece aqui 3.878? Justamente porque existe uma série de outros gastos, como o INSS, o imposto de renda, os gastos do carro. Então, imaginar isso, projetar isso é um tanto quanto difícil, você vai ter que treinar e exercitar. Mas enfim, a gente, ao manejar o orçamento, eu procuro também fazer com que ela reflita sobre essa questão da busca do equilíbrio. Você vai precisar fazer escolhas em determinados momentos, é importante refletir sobre para onde está indo o seu dinheiro e que despesas você pode diminuir e assim poupar mais. Aqui, além disso, é importante também mostrar que para chegar no conceito A e avaliar essa questão de equilíbrio, a regra do jogo estabelece então que entre até menos 5% e mais 25% você atinge o conceito A e consegue dessa forma passar de fase. O que eu procuro trazer e estimular nesse jogo não é simplesmente que a pessoa poupe, pense no seu futuro como tendo uma reserva gigantesca, que ela procure avaliar isso como algo que ela tenha equilíbrio. Se poupou a mais, sempre vai ser melhor e óbvio que vai fazer com que você seja mais rapidamente independente financeiramente. Esse não é um objetivo ruim, mas aqui para efeitos de jogo e a busca para os pontos que a gente procura mensurar é a capacidade que a pessoa tem de projetar a sua visão, a sua vida em termos de longo prazo com equilíbrio financeiro, para no momento que ela for se aposentar, ela ter reservas suficientes e isso ser coerente com o padrão de gasto que ela tem.